Graça e paz a você que acompanha o canal Acessando a Graça e o Devocional Casa da Graça. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero parabenizar todas as mulheres, a minha mãe, a minha esposa em especial, as minhas irmãs. O nosso tema hoje é uma nova programação e hoje vamos ler dois textos como base, Salmo 1 e Romanos 12. Salmo 1, versículo 1 também diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Romanos 12, 2, conhecidíssimo, vai dizer: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra de Deus para mim e para você, com o tema nova programação, parte a partir do princípio de que nós não devemos, como diz no Salmo 1, seguir o conselho, aquilo que fala o sistema, aquilo que fala os ímpios. E Romanos 12, 2 vai falar sobre não vos conformeis. Essa conformidade aqui é uma condição mental, é uma programação mental, por isso que nós chamamos o tema aqui de nova programação. Trata-se de um condicionamento, o sistema, o mundo, porque quando Paulo diz não vos conformeis com esse século, a palavra século aí não é o conjunto de 100 anos, é a palavra que dá origem ao sentido de secularidade, é sinônimo de sistema, é o mundo, é essa condição da vida sem Deus. E o sistema, ele está programado de modo negativo. O sistema pensa somente em termos de morte, só pensa em termos de doença, de medo, de dúvida, de fracasso, de frustração. É uma programação mental que evidencia a ausência de Deus. O que é a ausência de Deus? É morte espiritual. E se nós estamos sem Deus, o sistema está sem Deus e evidencia isso através dessa mentalidade que é transmitida, que enfatiza o medo, que enfatiza a morte, que enfatiza a falta, que enfatiza o fracasso, a nossa sujeição, como se fôssemos reféns apenas dessas coisas. E o texto que nós lemos hoje diz para que a gente não siga o conselho dos ímpios, e Paulo ainda diz de forma mais precisa, agora na versão NVI, para não assumir esse molde, para não assumir esse padrão. E, como nós já falamos, trata-se de uma programação mental. Por que eu sei que é uma programação mental? Porque Paulo, na continuidade, ele vai dizer: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Na NVI vai dizer, literalmente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós temos esses conselhos de forma muito clara na Bíblia, o que deixa implícita a mensagem de que mesmo nós, nascidos de novo, mesmo nós tendo Jesus como nosso Senhor, como Senhor da nossa vida, se a gente não entrarmos de forma intencional, num processo de renovação da mente, a gente não vai ser diferente do mundo. Se a gente, como cristão, não renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, observando os princípios do que a palavra diz, o conselho de Deus, seguindo o conselho de Deus, como a palavra diz, como é que a gente vai ser e viver? Igualmente ao mundo, pensando errado, falando errado, ou melhor, vamos ordenar aqui. Primeiro, pensando errado. E por que pensamos errado? Falamos errado e, sem dúvida nenhuma, vamos colher aquilo de que errado falamos, Se a gente fala errado, fatalmente a gente vai colher as coisas erradas que falamos. Mas se nós, como cristãos, renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus, nós vamos alinhar aquilo que falamos, fazendo como Paulo diz, em vez de assumir o padrão, de aceitar o padrão do sistema, se moldar a esse padrão, a gente se submete à palavra e faz o que nós chamamos de a grande substituição, que é os nossos pensamentos pelos pensamentos de Deus. É uma nova programação baseada na nossa nova natureza. Antes, o que saía da nossa boca era aquilo que estava no nosso coração. E o que estava no nosso coração? O que era natural de alguém que estava sem Deus. O sistema não tem Deus, por isso que fala sobre morte, sobre medo, sobre perda, sobre doenças, tudo isso como sendo coisas que nós somos reféns dela, mas nós sabemos que apesar dessas coisas existirem, nós não somos reféns dela. Apesar da Bíblia falar sobre essas coisas, fala sobre a perspectiva da vitória de Cristo sobre cada uma delas. E à medida que nós vamos nos expomos a essa verdade, é como se nós estivéssemos recebendo um novo software, um novo HD, um novo programa estivesse sendo baixado no nosso HD. E é por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E essa transformação, ela acontece mediante a exposição da palavra.
palavra. Na área em que a gente falava sobre medo, a gente vai olhar o que a Bíblia diz sobre isso e aplicar o que a Bíblia diz, não vos dê espírito de medo. Na área onde o sistema diz que nós estamos suscetíveis e vamos morrer dessa e daquela doença, embora nós saibamos que doença é algo inerente a esse mundo, a Bíblia também diz que Ele já levou sobre si as nossas dores e enfermidades no madeiro. Quando a Bíblia fala sobre falta, sobre perda, sobre miséria, e nós sabemos que isso é uma realidade desse sistema que bate a mim e a sua porta, a Bíblia também diz que Deus, em Gálatas 3,13, vai dizer que Jesus se fez maldito quando foi pendurado no madeiro para que tirasse de nós a maldição, e a maldição da lei é enfermidade, miséria e morte. Logo, nós não precisamos ser miseráveis, porque Ele se fez miserável como cordeiro substituto em nosso lugar. Cada área da vida, onde antes o conselho dos ímpios, onde antes o padrão do século imperava, a gente vai aplicar ali a palavra, fazer uma substituição, uma nova programação e deixar a vida de Deus, que veio para dentro de nós no novo nascimento, transbordar para fora, a ponto de que isso seja, mude o nosso conceito e seja aquilo que nos define. Nós estamos caminhando para esse alvo. Você foi abençoado? Vamos confessar a palavra na segunda parte desse nosso devocional, que é CRI, por isso falei. Diga assim comigo: não falo em doenças, não creio na enfermidade, falo saúde. A língua dos sábios é saúde. Creio na cura e na saúde. Jamais falo de fracasso. Não creio no fracasso. Repita comigo: creio no sucesso. Jamais falo de dúvidas. Recuso-me a duvidar. Jamais falo em derrota. Não creio na derrota. Jamais falo aquilo que o diabo está fazendo. Falo a respeito das obras de Deus, amém? Você foi abençoado? Então compartilhe esse vídeo, use a hashtag Devocional Casa da Graça, faça chegar a outras pessoas, deixa teu comentário aí e eu espero você no próximo vídeo em nome de Jesus.